Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anitta. Eu estou aqui para ler com os irmãos um texto escrito pelo pastor Anax Carneiro, que ele fez para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece o quê? Meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, todo dia lá nós temos uma palavra para aprender de Jesus. E como não sou eu quem escrevo para o Manancial, neste caso aqui foi o pastor Anax Carneiro, o que é que eu vou fazer? Ler o texto, ler a porção bíblica e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Sempre deixando claro que as verdades eternas vêm do seu contato com o Senhor, da sua conexão com o Pai, da sua oração, da sua dedicação, da sua meditação na palavra de Deus, tá bom? Eu só conto para os irmãos aquilo que eu entendi. Logicamente que meu objetivo é que os irmãos sejam edificados, é que aqueles que não conhecem a Jesus fiquem com vontade de conhecê-lo. Mas é sempre uma questão entre você, meu irmão, e Deus, tá bom? Então vamos iniciar orando? Ó Pai, que nós possamos aprender que andar com Jesus faz toda a diferença. Faz a diferença na nossa vida e faz diferença na vida do outro. Que tenhamos esta certeza. Que possamos aprender isso hoje. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Meus irmãos, então, nosso texto está em Atos, capítulo 4, versículo do 1 ao 13. Então, é quando Pedro e João estão lá, aparentemente na maior enrascada, né? Porque estavam falando de Jesus e foram levados lá para o conselho de líderes, um pessoal super importante, Mega Master Plus, top das galáxias, que sabia falar bonito, que entendia de religião e que eram pessoas super conceituadas na religião e na sociedade, né? Então, o que acontece? Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os saduceus eram uma espécie de uma linha lá da religião, né? Que eram também importantes. Eles não acreditavam na ressurreição, mas eles estavam ali atuantes. Então, os líderes estavam muito perturbados. Por quê? Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, não era pouca coisa não, hein? Sumo sacerdote. Também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheios do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa e formal, e reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Nossa, esse texto é muito legal, né, irmãos?
Bom, então, o título que o pastor Anax Carneiro deu é Estar com Jesus faz toda a diferença. E ele escolheu o versículo 13 para ser o versículo base, que diz: Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Bom, imagina, né? Pedro e João não tinham cultura nenhuma. Imagina. Mal, acho que eles terminaram o ensino fundamental lá da época, né? Assim, grosso modo dizendo, né? Não tinha nenhuma cultura religiosa, não tinha nenhuma cultura de escola, enfim. Aí, logicamente, dois homens simples como aqueles que eram pescadores, que não sabiam nada, sendo interrogado pela nata da sociedade, imagina. A pessoa mais importante da religião, que era o sumo sacerdote, estava ali interrogando. Nossa, o capitão. Nossa, devia ter um povo assim de meter medo mesmo, né? Além de ser um pessoal super culto, era a elite intelectual da época lá, né? Então seria normal que os dois, Pedro e João, se acovardassem, ficassem com medo, ficassem sem graça, medo de falar errado, não é que assim que a gente fica quando está na frente de uma pessoa muito importante? Pois é, mas isso não aconteceu. O que aconteceu? A coragem do Pedro e do João deixaram todo mundo, ó, de boca aberta. Eles pensaram, como que pode? Esses caras são homens comuns, sem instrução. Eles sabiam que os dois eram só pescadores. Então, eu acho que quando eles colocaram os dois lá na frente, lá no cinema, pensaram assim, nós vamos detonar esses dois aí. Vamos falar, ó, e eles vão ficar... Nada disso aconteceu. Eles ficaram admirados. Então, o que aconteceu? Eles reconheceram que tinha acontecido alguma coisa de extraordinária, que aqueles dois certamente tinham estado em companhia de Jesus, tinham tido contato com Jesus, tinham andado com Jesus. Era impossível não admirar aquela coragem, aquela convicção daqueles homens. Era impossível não admitir que algo de sobrenatural havia acontecido com eles. Eles estavam transformados, falando diferente, com intrepidez, com ousadia, e estavam falando de coisas que seria natural que eles tivessem medo de falar. Então, este texto aqui, ele ensina pra gente uma coisa muito importante. E qual é? É que o fato de a gente estar com Jesus faz toda a diferença. As pessoas percebem quando você anda com Jesus. Faz toda a diferença. Homens sem cultura falam com autoridade. Pessoas medrosas se enchem de coragem. Gente triste se torna alegre. Enfim, Cristo faz toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença. Mesmo que nós passemos por dificuldades, mesmo que passemos coisas tristes, mesmo que a gente perca alguém que a gente ama, a gente perca o emprego, a gente passe por tribulações, mesmo assim as pessoas podem ver em nós a diferença que existe por termos tido contato com Jesus. Eu sou uma pessoa muito diferente daquela que eu era antes de conhecer o Senhor Jesus. Eu e muitos irmãos certamente continuamos cometendo erros, mas as pessoas veem em nós que a gente está tentando desesperadamente fazer o melhor, seguir nos passos de Jesus. Foi o que aconteceu com Pedro e João. Cristo fez toda a diferença na vida deles e faz na nossa também. Então a gente tem que permitir que Jesus atue através da nossa vida, que a luz de Jesus brilhe através de nós. Muita gente vai ficar admirado e vai falar, nossa, tem alguma coisa de estranho com essa pessoa aí. Tem alguma coisa de estranho com você. Você certamente esteve com Jesus. É isso que as pessoas vão pensar. Então, não estou falando aqui de ser o Chatonildo, de galocha, né? Como eu estava dizendo esses dias para algumas irmãs tão queridas. Quando eu me converti, eu era aquela pessoa
que eu estava tão transbordante de alegria por conhecer Jesus, a verdade eterna, e saber que o Senhor tinha me garantido a vida eterna, que eu queria a todo custo enfiar Jesus Cristo na cabeça das pessoas. Então, tudo que eu falava era sobre Jesus. Eu discutia porque eu queria que a pessoa na marra aprendesse sobre Jesus. Então, acho que isso é uma coisa que a vida me ensinou e que o Espírito Santo me ensinou através das minhas vivências, assim, que apesar de eu estar evangelizando, apesar de eu estar falando do amor de Deus, na verdade eu não estava edificando a vida das pessoas. Porque o Senhor pede que a gente proclame, sim, sobre o amor de Deus para as outras pessoas. Mas, como eu sempre gosto de dizer, eu não sou o Espírito Santo. Não sou eu que vou convencer o irmão do pecado, da justiça e do juízo. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Eu não sou a quarta pessoa da Trindade, então não tem que ficar tentando convencer as pessoas que elas têm que se tornar cristãos, que não existe coisa melhor no mundo que ter Jesus. Eu só tenho que viver Jesus Cristo, estar com Jesus, fazer a diferença na vida do outro, falar sempre que eu tiver oportunidade. Mas eu não tenho obrigação nenhuma e nem devo ser a chata de plantão, porque ninguém está afim, entendeu? É o que o Espírito Santo me ensinou. Então, o que eu tenho que fazer é andar com Jesus, falar sobre ele, mas o trabalho do Espírito Santo, quem vai fazer é ele. Então, muitas pessoas se antipatizaram com a palavra de Deus pela minha persistência, pela minha insistência, pela minha chatice. Então, eu reconheço que eu errei muito e peço perdão aí das pessoas que por acaso estejam me ouvindo e que me conheceram naquela época da minha chatice. Então, é isso que a gente tem que entender, que andar com Jesus faz toda a diferença. E como que a gente pode estar com Jesus hoje em dia? É simples. Isso acontece quando a gente lê a Bíblia, quando a gente medita nela, quando a gente vive uma vida de oração, quando a gente adora, busca a santificação, quando a gente procura viver e proclamar a nossa fé. E com certeza as pessoas perceberão com certeza que nós temos andado com Jesus. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Estar com Jesus faz a diferença. Você já experimentou essa verdade? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E quero que os irmãos saibam que em 2022 você deve crer que os que esperam no Senhor, ó, terão suas forças renovadas. E, logicamente, aqueles que esperam e confiam no Senhor vão estar com Jesus e fazer a diferença. Eu me despeço aqui com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.